Dois cientistas famosos meteram o nariz em como essa coisa chamada gravidade funciona. Newton foi o chefão nessa história. O que Newton soltou sobre a gravidade é que tudo no universo tem seu peso, e sempre rola uma atração entre dois objetos. Uma massa puxa a outra. Simples assim. A força gravitacional de um objeto muda conforme seu peso. Um objeto mais pesado vai puxar um mais leve na sua direção. E quanto mais longe estão dois objetos, menor é a força gravitacional entre eles. Essa força diminui quadrado pela distância, ou seja, se você dobrar a distância, a força cai 4 vezes. Triplicou a distância, a força cai 9 vezes. Tudo bate certinho com o que Newton disse. A Terra dá a volta no Sol, a Lua fica girando em torno da Terra e todo o universo segue a regra da gravidade do Newton. Mas a confusão maior aparece aqui. A distância entre o Sol e a Terra é uma bruta de 150 milhões de quilômetros. Será que existe uma força nessa distância toda? Tipo, quando eu chuto uma bola, tem contato entre mim e a bola, então tá lá, uma força física que faz a bola andar. Mas o que rola entre o Sol e a Terra é uma distância gigante. Aí que os cientistas começam a ficar de cabelo em pé sobre que tipo de força mantém esses objetos grudados. É aí que entra o Einstein. Segundo ele, a gravidade não é uma força, mas isso não parece fazer sentido. Se não tem gravidade, como que isso funciona? Que mistério é esse? Mas a explicação dele, embora ninguém tenha entendido na época, acabou clareando a mente de todo mundo alguns anos depois. E foi isso que o lançou para a fama no mundo científico. Então, qual foi a sacada dele? Vamos dar uma olhada em como isso tudo se desenrola. O nosso universo parece um vazio, mas não é bem assim. Os espaços vazios não são tão vazios quanto parecem. Tudo no universo é como uma malha de tecido. Essa malha, junto com o tempo, forma o que a gente chama de espaço-tempo. Ele fala que as dobras nesse espaço-tempo é que são responsáveis pela gravidade. Vamos imaginar um tapete, tipo, a gente coloca um cara grandão no meio e um magrinho na borda. Aí dá pra ver que o tapete cede onde o grandão tá, então o magrinho é atraído para perto do grandão. O grandão não tá fazendo força nenhuma, e mesmo que ele não toque no magrinho, o magrinho é puxado para ele. Da mesma forma, a gravidade acontece para tudo no universo. O Sol meio que encurva o espaço-tempo e a Terra é puxada para ele. Não é uma força. Conforme o espaço se curva, isso afeta os objetos na curva, a massa manda no espaço-tempo como se dobrar, e o espaço-tempo diz para a massa como se mover. Agora é fácil entender como o Einstein sacou isso. Ele chegou, na verdade, por meio de umas brincadeiras mentais, e depois as equações matemáticas confirmaram tudo. Ele estava lá, sentado no escritório, quando viu um cara limpando janelas de um prédio ali perto. Aí começou a pensar no que aconteceria se esse cara caísse. Pode parecer meio maluco para a gente ouvir isso, mas o Einstein descreveu isso como o melhor pensamento da vida dele. Vamos ver as coisas que passaram pela cabeça dele. Ele imaginou esse cara caindo do topo do prédio, e aí ele pensou em prender esse cara em um elevador. Se você está caindo em queda livre, não sente nenhuma força, porque está dentro do elevador e não tem um ponto de referência. Não dá para perceber se está caindo ou flutuando. Cair assim, sem sentir nenhuma força, é tipo flutuar no espaço. Ou seja, na física, não tem diferença entre alguém caindo de um prédio e alguém flutuando no espaço. Os dois não sentiriam nenhuma força gravitacional. Então, a falta de peso no espaço é igual à queda livre na Terra. Agora, vem o próximo passo. Você está no espaço dentro desse elevador e tem uma bola flutuando com você. Aí você instala um motor na parte de baixo do elevador, liga ele e acelera o elevador para cima a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é um G, a força gravitacional na Terra. E aí, quando você acelera, a bola que estava flutuando com você cai no chão do elevador. E você também é empurrado para o chão. Você sente a mesma quantidade de gravidade que na Terra, só que dentro desse elevador que está acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado. No espaço,
Tudo o que pode ser feito com a gravidade na Terra pode ser feito nesse elevador. Não tem diferença nenhuma se você está no espaço ou na Terra. Então, a queda livre na Terra é igual ao movimento livre no espaço. A gravidade na Terra é igual a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado no espaço. Ou seja, a aceleração causa a gravidade. Agora você está no espaço dentro desse elevador, aí você desliga o motor e o elevador fica flutuando ali paradinho. Se você jogar uma bola reta, o que acontece? Quando você joga uma bola, ela segue em linha reta. Mas se você jogar essa bola dentro de um elevador que está acelerando, a bola vai seguir um caminho curvo e bater no chão. Até aí tudo bem. Agora, ao invés da bola, você joga um feixe de luz. O que acontece se você acender a luz no elevador que está acelerando? A luz sempre segue em linha reta a uma velocidade constante. Se você jogar uma bola na Terra, ela segue um caminho curvo e bate no chão. Se você jogar uma bola em um elevador acelerando no espaço, ela também segue um caminho curvo. Isso quer dizer que a luz também pode se curvar? A luz pode se dobrar mesmo sem ter massa e sempre se movendo em linha reta? O Einstein diz que sim, ela pode se dobrar. É possível se tiver alguma coisa chamada curvatura do espaço, como ele defende. Como a gente prova isso? Naquela época, era impossível construir um motor que acelerasse tanto e testar isso. Na verdade, nem foguete tinha sido inventado ainda, mas a gente tem a gravidade. O Sol é a maior gravidade quando se trata das nossas coisas perto dele. Sua gravidade é 28 vezes mais forte que a da Terra, porque sua massa é 330 mil vezes maior. Se a gente calcular o que acontece com essa gravidade, ela curvaria a luz em 1,75 segundos de arco. Um segundo de arco é 360 graus em um círculo, e se você pegar um grau, tem 60 minutos e 60 segundos dentro dele. Esses 1,75 segundos de arco são bem pequenos. Em 1915, o Einstein publicou sua teoria com as equações. Todo mundo ficou confuso quando viu essa teoria. O que é isso? O que ele está tentando dizer? Ninguém entendeu na época. Então, 4 anos depois, Arthur Eddington, um astrônomo famoso na Inglaterra, partiu com sua equipe para testar isso. Naquele tempo, eles sabiam a localização exata de algumas estrelas, e se a teoria do Einstein estava certa, a estrela atrás do Sol devia ser vista em outro lugar, porque a luz devia se curvar e aparecer para as nossas vistas. Eles esperaram por um eclipse solar total, porque a luz do Sol atrapalha ver as estrelas perto. Quando chegou o dia do eclipse solar, a equipe de Arthur Eddington começou a tirar fotos. Para surpresa deles, a estrela apareceu nas fotos em um lugar que não esperavam. A gravidade curvou a própria luz porque o espaço-tempo estava curvado. Por exemplo, se eu vou do meu lugar direto para o Polo Norte, para mim é um caminho reto, mas para alguém olhando de fora, parece que eu estou seguindo um caminho curvo. Da mesma forma, a luz sempre viaja em linha reta e porque o caminho dela está curvado, ela também se curva. Então, o caminho mais curto da luz pode ser um caminho curvo. Agora você pode estar pensando, se o espaço embaixo de um objeto maciço só se curva, será que o espaço se curva em cima desse objeto? Todas essas curvaturas do espaço-tempo que a gente vê nos vídeos são em 2D para a gente entender mais fácil. A forma em 3D é complicada de entender, mas é isso mesmo. Só depois que a gente demonstrou essa curvatura do espaço-tempo que o Einstein foi aplaudido como o maior cientista. Esse experimento mental não é simples, é a maior sacada da história humana. Isso não só explicou a gravidade, mas também mostrou como o universo inteiro funciona. Isso é o que chamamos de teoria geral da relatividade. É isso que é a curvatura do espaço-tempo. E você sabia disso antes? Compartilhe suas teorias, deixando seu comentário logo abaixo. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até um próximo vídeo.